nerds! Aqui é Alexandre Ottoni e Jovem Nerd. Sandman me lembra o Pluto. Caralho. De chapéuzinho de chinês e um saco de areia, jogando areia no olho do Pato Donald. Que Eduardo Spor, fazendo um brinde aí aos amigos ausentes, aos amores perdidos, aos velhos deuses e, finalmente, à Estação das Brumas. Foi só um sonho, graças a Deus. Aqui é raro destrigar. Improvisando como nunca. Aqui é o JP As Light. Nossa. Enter night. Foi a melhor. Essa é a melhor, já é a melhor entrada de todos os Nerdcasts. Aqui é Azaghal. E o nome dele não é Novo Homem Gay. New Game. Puta merda, cara. É pior que o outro. Sim, nerds, estamos aqui para falar do clássico de Neil Gaiman, Sandman. Exatamente, com essa música bonita que o JP entoou. Nós vamos falar sobre a saga. Se você nunca leu, você vai entender um pouco mais. Temos spoilers, alguns spoilers, mas vale a pena você conhecer este universo fantástico de Neil Gaiman. E se você quiser começar, vai saber por onde, certo? E-mail! O nosso querido Eduardo Spor, ele fez a pauta. Pauta muito bem feita. Parabéns. Não me coloque na fogueira, seu Não, Jovem Nerd. mas sabe o que eu achei maneiro? Que você, apesar de a gente falar de Sandman, Neil Gaiman, você começou a pauta falando de Alan Moore. E achei muito maneiro a história que você contou. O Alan Moore, ele, é um cara que é um expoente, né? A gente pode falar assim, talvez dos quadrinhos vistos como uma forma mais adulta de entretenimento, tá certo, Harold? Eu diria que os dois, né? O Alan Moore e o Neil Gaiman são uma dupla... Nos Estados Unidos, porque na Europa... Eu diria que no Brasil, o Carlos Zéfiro, né? É verdade. Adultos, com certeza. Adúlteros, né? Quadrinhos Também adúlteros. levou muita gente pro mundo dos sonhos aí, pá. Mas você tá dizendo o quê? Porque na Europa o Alan Moore e o Neil Gaiman não são nada? Não. Na Europa os quadrinhos já são vistos como uma mídia adulta já há muitos anos. Ah, bom. A França, né? Tradição de quadrinhos adultos forte, né? Sim. E eu acho que nos Estados Unidos teve essa época, primeiro do Pulp, né? E depois, na década de 30, a Era de Ouro dos super-heróis e tudo mais, né? Eu também não sou nenhum grande entendedor de quadrinhos, mas o que eu sei é que depois da década de 60 e 70 começou a crescer nos Estados Unidos um movimento de quadrinhos mais underground. E aí foi viralizando essa ideia de que os adultos, né, poderiam ter um quadrinho mais maduro e tal. E o Alan Moore, cara, foi um cara que, sem dúvida, o Alan Moore, pô, botem aí no Google. O cara é um gênio maluco, né, cara? Ele é cultista, feiticeiro, sabe disso, né? É muito doido. Amigo do nosso amigo Paulo Coelho lá, né? Mago. Ele fala que ele é mago? Ele é. Ele é? é? Cara de mago, cultista aí, maluco. Ele tem cara de mago. Sim, senhor. E ele trouxe muito disso também, e também, né, da filosofia, para os quadrinhos na época de um título que ele pegou, né, que foi do Monstro do Pântano. O Monstro do Pântano estava meio relegado, assim, a segundo, terceiro plano, ele pegou esse personagem que tava meio paradão lá e falou, olha, vamos... Porque a DC ia descontinuar um monte de coisa velha, um monte de herói velho, que... E aí foi isso, eles deram meio carta branca pros caras terminarem, escreverem o que fossem e tal, e aí caiu o Monstro do Pântano no colo do Alan Moore. É porque a Crise nas Infinitas Terras já estava sendo planejada. Então qualquer coisa que fosse escrita antes da crise começar a ser publicada, poderia ser feita. Rapidão, então explica o que foi a Crise nas Infinitas Terras pra DC. Bom, na verdade foi apenas mais uma das reformulações de todo o universo DC, né? Porque, lembrando, a DC, ela foi, através do tempo, adquirindo outras editoras, outros títulos, outras propriedades intelectuais. E outros personagens que ficavam no limbo, né? Personagens que vinham com essas editoras, né? O Watchmen não veio disso, deles adquirirem personagens de outra editora, e aí... Ele foi inspirado em personagens adquiridos. Exato. Não são os personagens em si. Eu sei, sim. Um caso clássico é o Shazam, né? Shazam, exatamente. Incorporado. E aí, a DC tinha um vasto catálogo de heróis de 1000 realidades diferentes e era uma zona, né?
únicas possíveis também, né? Porque a DC, pô, tem uma galera muito doida de personagem na DC, né? Eu costumo dizer até que os vilões da DC são imbatíveis, né? Mas aí eles decidiram uniformizar a coisa, reformulando todo esse universo com uma história, inventando uma história chamada Crise nas Infinitas Terras, onde eles iam juntar todas as realidades. No mundo real, são realidades editoriais. No mundo da ficção, eram realidades paralelas, entendeu? Exato. Que eles iam mesclar em uma única realidade pra unificar o catálogo de heróis deles. Ou seja, um monte de heróis iam deixar de existir e os que eles achavam que deveriam continuar iam fazer parte de um universo único, onde eles iam coexistir, o que era uma coisa muito doida, porque cada um vinha de uma editora diferente, foi adquirida e tal. E aí, essa foi a Crise das Infinitas Terras. Por isso que o Harold falou, os caras estão preparando terreno pra isso, então, whatever, vai ter um monte de personagens que não vai mais existir depois da crise. E o Monstro do Pântano era um desses? Eles iam detonar o Monstro do Pântano, né? Então, aí caiu na mão do Alan Moore, né, cara? Ele deu esse caráter. O Alan Moore já vinha aí com umas histórias bastante bizarras. Se pegar, é até interessante, quem gosta do Alan Moore, né, pegar pra entender um pouco o caráter das histórias dele, né? A gente pode destacar aqui também aquela famosa história que é a piada mortal do Batman também, além do Watchmen, claro, mas foi uma história que trouxe um tipo de violência que não é só a violência da porrada, é a violência perturbadora, né, cara? Então não vou dar nenhum spoiler aqui. Teve coisas incríveis também que ele fez com o próprio Lanterna Verde, né, cara? Que ele fez histórias incríveis com Lanterna Verde e muito filosóficas também. Mas por que você tá abrindo com Alan Moore, se a gente tá falando de Neil Gaiman aqui? Então, porque ele foi o principal expoente aí de trazer o quadrinho que tinha vamos dizer assim, um estigma pra falar, ele ser uma coisa pra criança, né? Então, por que eu tô falando do Alan Moore? Porque o Neil Gaiman, na verdade, ele começou a caminhada dele nos quadrinhos, ele não era muito fã de quadrinhos, até que um certo dia, o Alexandre, ele encontrou naquelas estações de Londres, né, onde ele tava esperando o trem, um quadrinho do Monstro do Pântano, escrito pelo Alan Moore, e começou a ler. E falou, caralho, eu tô maluco por isso, cara. E começou a acompanhar os quadrinhos, começou a fazer visitas regulares lá, a Forbidden Planet em Londres, que, aliás, é um lugar que nenhum nerd nunca deve visitar. Devo deixar isso bem claro aqui. Nunca entrem na Forbidden Planet, a não ser que vocês queiram perder tudo que vocês têm no bolso ou parada, porque até as pregas ficam lá. Então, o Neil Gaiman, ele na verdade ele começou a escrever, ele era jornalista. E olha que interessante, ele começou a escrever, né, o primeiro livro que ele escreveu foi a biografia do Duran Duran, que ele fazia críticas, né, pra jornais e pra revistas sobre essas bandas pop, né, cara. E aí ele sempre foi muito ligado na cultura pop e tal. Depois ele escreveu também um guia, né, olha só, o guia do universo expandido, se eu não me engano, do guia do Mochileiro das Galáxias também. Foi quando ele começou a entrar na coisa mais nerd, né, cara. Aí ele já começou com o Douglas Adams, conheceu o Douglas Adams e tal, e daí ele conheceu o Alan Moore, cara. Quando ele conheceu o Alan Moore, aí ele passou a escrever quadrinhos, né, cara? Ele virou amigo do Alan Moore, é um cara que ele achava maior ídolo pra ele, né, cara? E aí começou a escrever quadrinhos e finalmente ele passou a escrever algumas histórias nas revistas como editoras menores, depois a Marvel e tal, e finalmente a DC viu o trabalho dele e falou, pô, esse cara é bom escritor, é bom roteirista, vamos chamar ele pra fazer um seguinte missão, que era reformular, aí voltando pro que a gente tava falando antes, né? Reformular uma antiga personagem que era a Orquídea Negra, que era a personagem da DC. Orquídea Negra, isso. Caraca, quem é essa? É muito underground, mas eu lembro que eu li, eu era muito moleque quando eu li, e eu gostei pra caralho. Não lembro de nada, mas eu lembro que eu gostei. E era muito doido. Ótimo. Eu não lembro de nada, mas eu lembro que eu gostei. Eu lembro, então, ficou a impressão de que eu li e eu gostei pra caramba, mas é que faz muito tempo. Alguém aqui leu? Sim, eu li sim. Tinha nudez? Cara, até tinha, mas era uma parada assim, meio filosófica. Tetinha, só tetinha. Não, é assim, porque o cara, o que ele fez? Ele foi, vamos dar uma origem, né? Vamos reformular a origem desse personagem, que era o Orquídea Negra. Aí ele pegou, em vez de fazer uma coisa mais clássica, super-heróis, ele, mais uma vez, uma parada mais filosófica. Então, quer dizer, se eu não me engano, Harold, não sei se vai lembrar disso, ela morria e renascia, mas é porque tinha a ver com as plantas, né? Porque a planta, quando você corta, ela renasce mais forte, faz a poda, e tem uma coisa mais ou menos assim, que era uma coisa, né, mais cabeça e tudo mais. Então, essa série, acho que foram, não sei, acho que 3 ou 6 edições, uma coisa assim. Pô, a DC se amarrou, né? Claro, um pouco mais direcionado, não era o público de super-heróis e tal. E aí
aí falou, pô, esse cara é bom nisso, hein? Esse cara é bom. Então vamos pegar um personagem aqui que tá esquecido. Não sei se vocês vão lembrar aí. A galera que tá escutando talvez lembre. Um personagem antigo que eles tinham, que era o Sandman. Aquele Wesley Dodds. Que era um personagem super-herói da época da Era de Ouro, né, cara? Que era um cara que vestia uma máscara, parecia uma máscara da Primeira Guerra Mundial, mais ou menos. E ele era um justiceiro que ele deixava as pessoas dormindo com um pozinho. Alguém lembra disso? Ele tinha um background meio Batman, né? De vingar os pais, milionário, não sei o que. Não era... Nesse caminho? Era exatamente isso. Era bem tipo Batman, bem tipo aquele Batman da Era de Ouro, aquele Batman antigo. Só que essa reformulação aí é meio esquisita, né? Porque, na verdade, a missão de Gaiman era só usar o nome. Exato. Era pura experimentação. Todo o resto seria mudado. Ele tinha carta branca pra mudar tudo. Uma ideia meio maluca. Era só manter o nome do personagem. Nada mais teria que sobreviver. Nem a aparência. O Senna é um personagem folclórico europeu que apareceu numa história do Hans Christian Andersen, que é esse cara que tem a... Pequena Sereia. Esse cara que trazia bons sonhos com lá o saquinho de areia, né? E aí era isso. Isso, a areia que se encontra no canto dos olhos quando você acorda. Isso. É mela? Caralho. É folclore, entendeu? O Sandman vai te trazer bons sonhos e tal. No caso do Wesley Dodds, né? Ele só pegava... É como o Batman pegou a inspiração do morcego, né? Sacou? E o Wesley Dodds pegava a inspiração desse Sandman. Por isso. São do Sandman, exatamente. E aí, como o Harold bem falou aí, a melhor coisa foi que eu acho que ele tava... tem uma história que o Neil Gaiman tava falando, se eu não me engano, com o Roy Thomas. Se eu não me engano, posso estar errado. O Roy Thomas falou o seguinte, cara, você pega e reformula esse personagem Sandman. O que eu devo manter e o que não devo manter? Foi o que o Harold falou, só. Mantém só o nome e foda-se o resto. E aí, até hoje, ele fala que uma das melhores coisas que acontece foi o que aconteceu quando o Alan Moore pegou muitos personagens assim também, que a melhor coisa que tem é quando o editor chega pra você e fala assim, ó, foda-se, faz o que você quiser, esse personagem tá fudido, faz o que você quiser com ele. E aí, o Neil Gaiman finalmente pegou e criou, né, um conceito completamente diferente. Não matou o Sandman original, né, o Wesley Dodds continua existindo, até a curiosidade, né, pelo Sandman cresceu depois que saiu a revista do Sandman pelo Neil Gaiman, né, ele voltou, teve algumas, até com outro nome, acho que era Teatro do Mistério, que era uma coisa assim. E aí voltou, enfim, e aí ele reformulou completamente a história do personagem. O Gaiman usa o Wesley Dodds em algum momento, ele bota ali num pano de fundo de alguma história, não tem? Ele menciona só. Menciona assim, no primeiro Prelúdios e Noturnos, que é o primeiro arco do Sandman, né? O que eu acho uma parada bizarra, e talvez vocês concordem comigo, é porque quem acompanha Vertigo, não só o Sandman, é uma bizarrice justificada. É bizarro você pensar que o universo da Vertigo, com Lúcifer, com anjos, demônios e tudo mais, e o próprio Sandman, os Perpétuos, é o mesmo universo da DC dos super-heróis, né? Então, eles consideram o mesmo universo. Pós-crise. Na teoria, sim. Aí que tá. Na teoria, sim. Mas na prática, não. Porra, sabe? Na prática, sei lá, é um... Na prática, cada personagem tem o seu contexto, né? Eles fazem uma interseção quando interessa, quando eles acham que vai ser mas a linha Vertigo tem muito mais ligação entre os títulos do que o resto da DC, ou não? Porque... Isso, exatamente. Tem ligação total entre os títulos da Vertigo. Constantine, Sandman, essa galera tá tudo no mesmo universo. Preacher, por exemplo, até a gente vale a pena de fazer um Nerdcast sobre o Preacher, que o Preacher tá totalmente ligado ao Constantine, por exemplo, né? Pra você ter uma ideia, a história do Preacher, né? Começa quando um espírito, na verdade, né, ele escapa do céu e esse espírito ele cai na terra e cai nele, né, e fica nele, né. E esse espírito, que é o espírito do Gênesis, na verdade é o filho de um anjo com uma demônia que o Constantine ajuda numa das revistas dele, que foi preso, foi levado preso, e aí desce pra terra e tal. É muito foda. Vertigo, se eu ficar falando aqui, eu vou ficar maluco. Mas não são todos os personagens, alguns se misturam, né, mas ele tem muitos títulos também. Mas o universo... Não tem nada a ver. O universo se relaciona. Já não se relaciona tanto com o universo do DC. Mas por que eu falei isso? Porque no começo, né, no primeiro arco do Sandman, que é o Prelúdios Noturnos, tem essa interseção mais clara, né? Tem o Doutor Destino lá e tem o Asilo Arkham, né? Que o Doutor Destino, ele tá com uma dos itens do Sandman, né? Que, enfim, o Sandman é preso, ele é aprisionado no início do século XX e aí ele perde alguns itens. Qual é o Harold? É o capacete, né? A algibeira. O capacete, a algibeira e uma joia. É uma joia.
que é uma algibeira? É um saquinho. É um saco. Do saco da areia. É um escroto. Entende? Um escroto. Ok. E um desses objetos tá lá com o Dr. Destino, que foge do Asilo Arkham e tudo mais, aí, enfim. Aí e o outro tá no inferno, né? A máscara tá no inferno, se eu não me engano. A máscara calma. Não. Dizem as más línguas, a boca pequena, tá? Não espalhem, não. Mas o Sandman foi capturado porque ele estava em batalha durante, sabe Deus quanto tempo? Talvez meses, dias, horas, não sei. Mas por isso ele estava cansado e por isso foi, de fato, aprisionado por mortais. De outra maneira, ele não seria. Não é só o fato do cara ser aprisionado ou a história em si. É metalinguagem, as metáforas que ele faz, é por isso que torna a história mais filosófica, enfim, mais tudo do que a gente fala, né? Então, o Sandman foi aprisionado no começo do século XX. Isso é uma metalinguagem para você dizer o seguinte, olha, foi do começo da Primeira Guerra Mundial, né? Então, o que aconteceu de lá pra cá? O século XX foi um século que muita gente fala como um século em que as pessoas pararam, né? Não de sonhar, mas é que os sonhos se tornaram mais distorcidos, né, cara? As coisas se tornaram mais materialistas e toda essa coisa que ele usa, na verdade, é uma metáfora pra dizer, né, que o mundo dos sonhos está zoado porque o Sandman tá aprisionado fica aprisionado até quase a década de 90, né? Com todas essas guerras aí, né, cara? A gente não tem mais aquela dúvida que a gente tinha no século XIX, né? Aqueles lugares inexplorados, o que poderia existir em rincões distantes. Não, cara, agora o mundo é essa zona aí, nego se matando e tudo mais, então é interessante, porque não é só, né, a história na verdade, a história durante toda, cara. Peraí. Quando é que o Sandman foi aprisionado? 1916. Sandman não é um mortal, com certeza não é. Não é um deus também. Ele é algo diferente, algo que habita entre as entidades, sejam essas mortais ou imortais. Na verdade, não existe imortalidade em Sandman. Todas as criaturas vão morrer um dia. O universo será fechado pela morte, como ela própria disse, que é uma irmã de Sandman. Mas a gente chega nela mais tarde. Eu espero que bem mais tarde. Vai demorar um pouquinho, né? Vocês falaram que o Sandman era o Wesley Dodds, o Sandman antigo da Era de Ouro dos quadrinhos. Exato. Que era esse cara que, inspirado no personagem folclórico que usava lá a máscara e aquelas coisas todas. E que o Neil Gaiman falou, os caras falaram assim, olha, faz qualquer porra, só não muda o nome, é isso? Isso. É isso, né? Só não muda o nome, que a gente gosta dessa porra de nome. Não faz sentido isso, muda tudo. Eu não sei se é gostar ou se tinha uma coisa envolvida direito autoral, sei lá. Não sei, realmente. Entendi. Bom, e aí ele fez outro personagem e tal. Quem é esse personagem? Vocês falaram assim, ele não é um deus, ele não é imortal, mas ele é alguma coisa entre as entidades. Afinal, cara, ele é físico, ele é espírito, ele é o quê? Um ser primordial. Eu vou responder essa pergunta e dizer que ela só pode ser respondida aí, né, de uma forma poética, né, cara? Então é como é mitologia, né? O New Game, ele se relaciona muito com a mitologia. Então a gente já gravou 1000 Nerdcasts de mitologia que a gente falou, por que a vaca trepou com os fulano de tal e deu a Via Láctea? Não é pra você pensar assim, não é pra você pensar os porquês. Isso faz parte da narrativa do game, né? Faz parte de uma coisa mais mitológica, mais poética. Não é pra você pensar de onde você vem, como os personagens de heróis têm que saber tudo, a origem, não é bem assim. Então é o que a gente pode dizer que é uma entidade, né, Harold? Uma entidade dos perpétuos, eles são, né? Conceitos que se tornaram são vivos. Conceitos, excelente. A partir, claro, do surgimento da vida no universo, não no planeta Terra, esqueça a Terra, o universo como um todo. No momento em que surgiu o universo, surgiu o destino, o primeiro perpétuo. Destino é um conceito, apenas isso, que, claro, se encarna. Personalizou, né? Essa percepção é uma mitologia do Neil Gaiman? Sim. Você vê isso muito no Deus Americano. Exatamente. Né, no livro. A mesma proposta, né? Exato. São uma outra classe de deuses, vou colocar essa palavra, mas ela está errada, tá? Teoricamente, eles não comandam a humanidade. Eles são comandados
moldados por ela. Essa é a visão que Sandman tem de si mesmo. Outros perpétuos podem não ver dessa maneira, claro. Eles regulam esses conceitos, o Sandman e os irmãos dele, não é? Eles têm o domínio dessas sensações e, enfim, desses caminhos aí deles, né? Pois o Sandman, ele evita comandar, ele evita sugerir. Já fez isso no passado. Mas ele é muito chamado de hipócrita por causa disso, né? Porque às vezes ele comanda e sugere. Exato, é um ser que evolui. Da saga, tem outros personagens que em conversas com ele acabam acusando ele de hipocrisia, né? Porque ele faz algumas coisas e outras não, né? Ele atua de certa forma e em outras ele lava as mãos, né? Então, ele cria situações, né? Ele faz meio que um experimento com a vida das pessoas, né? Ele não deixa a vida uma galera puta com ele. Depende da época que você está lendo o Sandman, porque como as edições não são cronológicas, quer dizer, teoricamente elas são, mas elas podem viajar pelo tempo e mostrar o Sandman em outras ocasiões, em outras épocas. Então você percebe que o Sandman, em determinadas épocas, ele é sim um deus, digamos assim, rigorosíssimo, que não tem misericórdia, que deixa o próprio filho à própria sorte, entende? Ele é uma peste, ele é horrendo mesmo, mas ele aprende com o tempo. Você percebe que as épocas vão passando e ele vai aprendendo, sabe? Ele se muda. A Delírio, que é uma irmã de Sandman, é um exemplo clássico disso. Ela, no passado, se chamava Deleite. Deleite não é delírio. Deleite é uma situação de prazer gostoso, né? Prazer tenro. Não, é verdade. Esse personagem é um personagem complexo pra caceta, porque eles não contaram a história dela inteira, né? Eles mencionam o que ela foi no passado e no que ela se transformou. É como se fosse uma outra entidade completamente, mas a mesma... não é a mesma pessoa. É uma pessoa diferente até, né? Exato. E o Destruição? O Destruição é pior ainda. Destruição é outro perpétuo, irmão de Sandman, que pura e simplesmente abdicou de ser. Como assim? Ele significa destruição, mas ele resolveu ser qualquer outra coisa que não isso. É uma coisa interessante que acontece nas histórias. Ele tenta até ser artista, para ser sincero. É claro que, como ele é a própria definição de destruição, ele não consegue criar. Então ele é um péssimo artista. Editores perpétuos, eles têm os seus reinos, mas acho que o lance foda do game, muita gente vai perguntar, porra, talvez a história não seja tão legal, tal, maneiro, que eu acho que uma coisa foda dele é essa conceitualização, posso usar essa palavra, de conceitos, de materializações de conceitos que são puramente intangíveis, né? Então, por isso... Só pra deixar claro, vocês falaram de destino, de morte, destruição, delírio e tal, que são personagens, são conceitos e são personagens, e o Sandman, o conceito dele é o sonho, ele é conhecido como sonho também. Né? Ou Morfeu, né? E o reino dele é o sonhar, né? Que é onde se materializam, vamos dizer assim. Aí eu vou falar assim, não só os sonhos, vou dizer, sonhos da humanidade, ok. Mas digamos assim, não só os sonhos quando você dorme. Dormiu tem um sonho, não. Por exemplo, uma coisa um conceito que é foda aqui pra galera entender. Por exemplo, existe uma biblioteca no sonhar. Isso é foda. Bilhões de livros que nunca foram escritos. Olha que isso foda. é foda. Ah, maneiro, virado. Entendi. São aqueles projetos não realizados. Porra, o final do Game of Thrones tá lá. Filha da puta. Só chegar lá e pegar, e o cara tem que trazer pra cá, cara. Aí daria um bom livro, hein? Eu devo ter largado em 5 ou 6 lá, cara, e nunca vou lá buscar. Não, o foda é que às vezes você demora tanto pra buscar que outra pessoa vai lá e pega. Tem isso acontece também, cara. Tem vários conceitos. Por exemplo, outro que eu acho foda, por exemplo, na Estação das Brumas, né, onde tem uma série onde aparece o Sandman, ele vai pro inferno, né, porque ele vai resgatar uma ex-amante dele, a Nada, que tá lá no inferno, e já vou dar porrada no Lúcifer. Vou chegar lá, vou quebrar a cara do Lúcifer, tá? E o Lúcifer fala assim, meu amigo, ó, o negócio é o seguinte, eu tô saindo fora, já cansei, e fica aí com a chave do inferno. Na verdade, tem um duelo maneiro entre eles, cara, lógico que eu não vou dar o spoiler, e não é duelo porrada. E aí, mas o que acontece é o seguinte, que ele fica com a batata quente, porque ele dá a chave pro inferno e vai uma porrada todos os deuses lá vão se reunir no castelo dele pra pegar essa chave, né, cara? E pra quem que ele vai dar essa chave? O Sandman o Lúcifer toma aí a chave do inferno, é tua, é isso? O negócio é o seguinte, já tá muita zoeira aqui, eu quero ir à praia,
Nem o diabo aguentou mais o inferno. Ele vai mesmo, ele vai pra praia, né? Vai pra Los Angeles. E é uma vingança, de certa forma, do Lúcifer com o Sandman, né? Não, é o plot twist, porra. O cara fala, não, eu vou me dar bem. Não, mas fica com essa merda aí, pai. Meio assim, entendeu? Não, mas uma vingança de uma história anterior que o Sandman foi lá no inferno e deu uma zoada forte no Lúcifer, né? Então ele faz isso até pra se vingar dele. Fala, pô, vou sacanear esse cara, vou dar essa merda pra ele, que na verdade é um baita de um pepino. É uma maldição, exato, exatamente. Mas aí onde é que eu queria chegar? Aí vai várias entidades, um deles é o Avatar, não vou dizer Avatar, porque Avatar teoricamente é materializado, né? Vai a personificação da ordem. E aí chega um cara, um gordinho e tal, não sei o que, você acha que o gordinho é a personificação, aí ele tá com uma almofada na mão, na verdade, ele só tá trazendo, e o Avatar da ordem, Avatar entre aspas, é uma caixa vazia, que é o conceito da ordem, né, cara? Lá você pode... Então essas coisas que ele usa, também tá muito presente no romance dele, que é o Deus Americanos, tal, que é o foda do Sandman, né, cara? Que é o que é, né, a materialização desses seres, dessas entidades. Essa história é maneira, cara, porque vai uma galera mesmo lá até até o reino do... Vai o Thor. Vai Odin com o Thor e tal. Não o Thor da Marvel, não confundam. Estamos falando de DC. Não, é um Thor, totalmente diferente. O Thor do Gamer, do Sandman, é um brutão, é um selvagem, assim, meio limitado, né? Meio limitado, assim, mentalmente. Mas tal. Esse é o Thor da mitologia mesmo. Esse é o Thor que deveria ser. É o Thor de raiz, né, cara? Exato. E cada um que vai lá tem que apresentar o seu case pro Sandman de por que ele deveria ter a chave do inferno. Porque a chave do inferno, na verdade, significa pros caras um aumento de poder do caramba. Porque a maioria desses caras tá meio por baixo, né? Porque a civilização mudou, não tem tanto espaço assim pras divindades, estão se sentindo meio sem papel, né? Sem propósito, sem motivação. Sem propósito, exatamente. E ter o controle do inferno ia botar eles de novo num patamar de poder, né? Lá no meio dessas entidades todas, né? Não, mas peraí, a chave do inferno ela é um acesso ao inferno, é isso? Não, é o controle, né? É ser o governante do inferno. Aham, certo. Só não pode ser a Daenerys a pegar essa chave. Essa parada de apresentar é foda, né, cara? E tem até um deus japa. Nos anos 80, o Japão era conhecido, né? Talvez até hoje, mas aquela coisa de você pegar a tecnologia de outra nação, né? E dar uma melhorada e tudo mais, né? E dar reciclada e fazer uma parada melhor. E tinha um deus japonês lá que falava, que eu acho que não vou lembrar o nome, Suzano, opa, olha só, o cara sabe tudo. O deus japonês se chamava Suzano? Tá bom, né? Não é trollagem. E ele começa a apresentar, começa a falar só, nossos deuses, nosso panteão já é muito antigo, mas a gente tá incorporando aí, a gente já estamos com Marilyn Monroe, King Kong, estamos trazendo essa galera toda, quer dizer, o que é isso, né? São criaturas, aí mais uma vez, idealizadas, né? Sim. Segundo o Gaiman, os deuses, esses deuses, entre aspas, vamos dizer assim, pagãos, sei lá, muito entre aspas, eles nascem do sonhar, né? Eles nascem enquanto criaturas que são idealizadas, são adoradas e tudo mais. E aí eles ganham poder, né? Exatamente. Pela adoração, essas coisas. Isso é aí, muito interessante isso. É foda demais. Estamos com Marilyn Monroe e King Kong, muito bom, cara. Isso. E fica maneiro, né, cara? Isso é porque ele não pegou Mario Bros ainda, cara. Mas aí fica essa disputa, a história toda essa disputa pela chave do inferno. Quem é que vai ficar com a chave? Vamos então enumerar os deuses. É tão legal o panteão que ele mostra. Vão os deuses do Egito Antigo, os deuses vikings, os deuses gregos não aparecem, curioso. Que o Kratos matou todos. Aquele merda, né? Pois é. Não, eu vou te dizer por quê, né? É muito possivelmente, eu não sei se ele chega a falar isso na Estação do Bronze, eu acho que sim, se não, em algum lugar ele fala, os deuses gregos não aparecem muito possivelmente porque eles ainda são extremamente poderosos até hoje. Eles são lembrados até hoje, né? Também não são adorados com altares, mas eles são adorados na psicologia, por exemplo. Eles são adorados na academia, por exemplo. Eles são falados em toda... Porra, os astronautas vão pro espaço com módulos batizados em homenagem a esses deuses gregos. Então os caras estão aí, estão com tudo e não tão prosa. Os planetas, né? Os deuses romanos e gregos. É verdade, continuam sendo adorados, é verdade. Eles não precisam de mais poder, é verdade.
verdade, é verdade. Todo mundo precisa de mais poder, Aaron. Vão o representante lá da ordem, como o Eduardo falou, um representante do caos, que é simbolizado por uma menina e um balão. Cara, é sensacional. É mesmo? O caos, por ser caos, não tem um único pensamento reto. Então ele não consegue se fazer lógico, claro. Ele não consegue apresentar o case dele. E aí ele é representado por uma menina com balão, é isso? Isso, uma maquiagem de palhaço. Caraca, cara. Falta pouco pro Ozob aparecer nesse panteão aí. Sim, também existem representantes do inferno que foram banidos pro limbo, que querem, claro, a sua casa de volta. E também tem representantes da Cidade Celeste, que é o quê? No universo DC, né? Vertigo, é uma cidade palaciana onde habitam os anjos. Não é ainda o céu, o paraíso. Está entre as duas realidades. De lá vêm 2 anjos para apenas observar toda a negociação que é feita, todas as propostas que são feitas, mas eles não oferecem nada a Sandman. Certo. Isso. Bom, vocês não vão dar spoiler do que acontece, então. Não vai dar spoiler, mas eu já te digo o seguinte, mesmo se desse spoiler, não seria um problema. Mais uma vez, vou falar, a história não é sobre o final, sobre quem fica com a chave do inferno, não é nada disso, cara. A história, eu muitas vezes, não sei se o Harold e o JP vão concordar comigo, né, mas eu muitas vezes vejo as histórias do Sandman como os diálogos de Platão, né? Porque na verdade eles são um terreno, né? Um cenário para se falar sobre coisas filosóficas sem ficar chato, né, cara? Entendi. E o foda dele é porque ele mistura aí com as coisas pop, né? O Sandman, ele é muito baseado em personagem, uma coisa meio punk e tudo mais. Então ele faz essa coisa diferente, né, cara? Que eu acho foda pra caralho, na minha opinião. O Eduardo falou algo muito certo. Em Sandman, dificilmente você vai ter um plot twist no final. Dificilmente. O barato é a viagem da história. De fato, você acompanhando os passos daquela história. É super interessante. O final é apenas uma conclusão, tá? Ele não precisa... ele não te recompensa, mas também não é uma parada estilo Os Trapalhões, né, cara? Que encerrava mal pra caceta de piadas dele, né? Com a musiquinha. Não, também não, né? Não, mas eu vou dizer viagem é legal. E os duelos, geralmente, são muito duelos até de contestação verbal e filosófica e tudo mais, né, cara? Tem aquele famoso duelo que ele tá no inferno, ele duela com um demônio lá. Como é que é o nome do cara? Não sei o que, Zozon, uma porra dessa lá, que tem 2 bocas, Quirozon. né? Quirozon, né? Que ele fala uma parada, como é que ele diz? Que o cara fala, quem vencia, né? Eu sou o touro, sei lá, eu sou a pulga que vai destruir o touro porque vai dar uma hemorragia e o caralho, os caras vão, não sei o que tal, e vão. Quem é a criatura mais poderosa? Aí no final, o Sandman tem a palavra final, né? Eu sou a esperança, né, cara? Então, cala a boca, assim, né? E ele vai embora, né? Então, esses duelos, né? Eu falando aqui, óbvio que é patético, né? Mas você lendo a história... É só ter calma e tranquilidade, respirar fundo e contar com mais detalhes. Poxa, é um embate tão legal, Eduardo. Poxa... É um embate de palavras conta tão aí, legal. Harold, conta. É porque eu não lembro dos detalhes, né, cara? Eu não lembro dos detalhes. Não, detalhes também não vou lembrar. Mas enfim, para o Sandman recuperar um de seus itens, que é a máscara, que está com esse demônio do inferno, que conseguiu legitimamente, e no inferno legitimamente significa através de um pacto de demônio com um mortal, ele então entra nesse embate de palavras. Um fala um conceito, o outro fala um conceito que anule, que destrua o primeiro conceito. Então, foi isso que o Eduardo falou. Tipo o quê? Eu sou tipo um touro. Tipo VFA, né? Estava velho em seu lugar, Exato, né? exato. É o conceito da velha afiar. Exatamente. Aí, no final desse embate, o demônio diz para Sandman, eu sou a antivida, eu sou a anulação do universo, sou a erradicação de toda a existência. E o que é você, Sandman, em frente à antivida? Aí ele fala lindamente, cara, eu sou a esperança. Olha aí. Como que coisa bonita, que coisa poética, cara. E a esperança cara, é o que mais se transborda no inferno. Olha, esse demônio aí roubou, hein? Que antivida? Eu nunca ouvi falar essa porra, antivida. Isso é um conceito DC. E aí depois ele ainda vai sair e o Lúcifer fala assim, olha, meu amigo, peraí, beleza, tu conseguiu lá teu item aí e tudo mais, agora você não vai poder sair daqui não. Quem disse que você pode sair daqui? Você entra no inferno e vai saindo assim? A parada é a seguinte, quando ele termina o duelo com esse demônio, em volta de onde eles estavam duelando, junta assim, porra,
dezenas de milhares de outros demônios. Estão ali prontos pra matar o Sandman, entendeu? Aí o Sandman fala, vocês vão me matar? E o que vai acontecer se vocês me matarem? O que acontece se vocês matarem o sonho? É o sonho que move esse lugar aqui, porque se não existir o sonho do céu, não existe o inferno. E aí os caras abrem o caminho e ele passa e vai embora. O que seria do inferno se aqueles aqui prisionários não fossem capazes de sonhar com o céu? Exatamente. Olha, assim, caralho. É isso que é o foda, né, do game, não é porrada, não é entendeu? É outra parada. Esse em específico é uma história com um final foda, né? Claro, porra, é a primeira arca, né? Não, eu digo, porque a gente tava falando que às vezes o final não tem um clímax final, não tem um ápice. Essa em específico é uma delas que tem um final foda, forte pra caceta, né? É verdade. E esse é o primeiro arco de histórias do Sandman. Por onde você perguntou aí no início, Jovem Nerd, é por onde a galera pode começar aí, né? Prelúdios e Noturnos, né? Quantas edições tem o Prelúdios e Noturnos? Cara, acho que 7, né, Harry? 7 ou 6. Não vou lembrar quantas edições são. Mas quantos arcos tem Sandman? Quantos arcos? Sim. Aí, oficialmente, são 10. Mas tem outros arcos que depois foram sendo também, publicados. Né? Isso, é como o JP falou. Existem histórias soltas também, que são fora de arcos e tal. Então, Sandman tinha sido publicado desde 88, originalmente terminando em 96, e aí depois teve mais algumas histórias, e a última publicação tinha sido em 2003. E agora, no final de 2013, voltou com uma série, um arco chamado Overture, que já lançou duas edições até a presente data desse Nerdcast. A terceira vai ser lançada... O cara voltou a escrever Sandman. Voltou a escrever Sandman. Caraca. Porque ele falou que ele gosta pra caralho e tal, e a terceira edição tá saindo... Gosta pra caralho de dinheiro. Cara. É disso que ele gosta pra caralho. Não precisa, Não, ninguém precisa. Ninguém precisa de dinheiro. Mas aí ele falou... Ele tá fazendo de graça? Não, mas não, né? Ele não pode fazer porque ele gosta, porra. Pode. Então. Pode. Se for pra ganhar dinheiro também. Então, mas olha só. Se for uma obra-prima que ninguém aqui leu, se for uma obra-prima, tem que calar a tua boca. Não, por quê? Por quê? Porque o cara... Não, peraí. Se for uma obra-prima, ele vai devolver o dinheiro? Não, cara, você vai falar assim, cara, realmente ele sabe o que ele tá fazendo. Sim, ganhando dinheiro. No final das contas, ele vai ganhar dinheiro de qualquer jeito. Sendo obra-prima ou não. A parada dele é que ele chegou num ponto que qualquer coisa que ele faça, ele vai ganhar dinheiro pra caceta. Exato, cara, exato. E aí, bom, o que acontece? Só pra a informação aqui, o serviço. Quero eu chegar nesse ponto. o que ele tá, acho que vão ser 6 edições do Overture, já a terceira sai agora em julho de 2014, quer dizer, alguns meses pra frente, tá levando alguns meses. A primeira saiu em outubro, né, e levou meses pra sair a segunda, então, for acompanhar, ainda vai levar aí, mais, sei lá, talvez mais um ano. Espera. É, isso aí. Vou dar essa dica. Vai comprando e guarda. Deixa pra ler quando terminar. Lê, porque senão você esquece, é uma merda. Já que a gente tá falando de dinheiro, né, vale uma curiosidade, que muitos fãs do Neil Gaiman, né, não é o meu caso, nem acho que seja isso, mas muitos fãs acusam, dizem que a J.K. Rowling, né, pegou a ideia de um personagem do Neil Gaiman, que não é a do Sandman, um personagem chamado Timothy Hunter, de uma série chamada Livros da Magia, e pegou aquele conceito pra bolar o Harry Potter e tal. Ela copiou. Não, é isso. Não, tu não sabe, cara. Eu não sei? Tu não sabe. Não. A mulher faz um garoto com óculos do John Lennon, que faz magia, que tem uma coruja. Tem uma coruja. Qual o problema? Não, tá bom. Coruja. Okay. Olha só, você sabia? Você sabe que muito antes do Timothy Hunter, a coruja é um ser que tá ligado a magos. Tá, mas antes do Timothy Hunter, antes do garotinho prodígio mágico com a coruja, tinha o quê? Não, olha eu só. também vou escrever um livro sobre um justiceiro milionário que gosta de morcegos. Essas coisas estão no plano. Ninguém vai poder me acusar de plágio. Não, mas presta atenção. É óbvio que a J.K. Rowling... Pois a galera pegou na biblioteca lá do sonho. É óbvio que a J.K. Rowling... Nazgûl. Ela tem muita influência de Seus Anéis, e isso ela fala pra caralho, que ela andava com Seus Anéis... Quando ela morou em Portugal, ela andava com Seus Anéis debaixo do braço. Influência é uma coisa, você copiar descaradamente... Um dia eu vou escrever uma história maneira assim e tal. É óbvio que tem um monte de coisa lá dos Seus Anéis, que ela se inspirou, mas não é cópia, cara. Caraca, meu irmão, você se inspira em tudo, você cara. faz um Nazgûl e chama de Dementador, não é cópia. Eu não vou discutir isso. Mas não é igual. Peraí, o Dementador, conceitualmente, não é igual o Nazgûl. É diferente, pô. Certo, eles causam
o medo e paralisa as pessoas com medo. É Não, igual. diferente, ele suga a tua essência, teu medo, essas porra, cara. O Nazgûl são reis humanos que tiveram os anéis que caíram sob domínio, escravidão. No final de eles Sauron. fazem a mesma outra coisa, parada, no visual. Cara. Não, é diferente. Tá bom. Ele só é parecido porque é uma figura negra com capuz, cara. Eu sei. Entendeu? Isso é literatura medieval, cara. Essa é a morte, cara. A morte é a porra do personagem com capuz, do Deixa eu caralho. colocar um ponto final nessa discussão. Primeiro é o seguinte, esse legal tá querendo despertar a fúria aí do Harry Potter. Então eu já vou dizer... Eu não quero despertar querendo a fúria. causar aqui. Eu não vejo problema se a pessoa gosta de uma obra que é copiada de outra. Calma, cara. Cada calma, um gosta calma. do que quer. Eu já vou dizer que eu não acho que seja cópia. E o Neil Gaiman mesmo falou que tava cagando pra isso. Ele falou, olha, cara, você não acho que seja cópia, não. Enfim, deixa a J.K. Rowling falar o que ela quiser e usar o que ela quiser. A única vez que ele processou alguém foi um cara da Image, né? Foi o Todd McFarlane. Não é isso, o Harold? Foi lá. De um personagem... Processou o Todd McFarlane? De um personagem que ele acusou o Todd McFarlane de pegar a ideia do personagem e só mudar o nome. E aí ele processou tal, enfim. Qual personagem? Não lembro qual era, o Harold, não lembro qual era o personagem. Enfim. Spawn. Eu também me O escapou. Spawn não, cara. Não Mas era ele não. falou que não fez isso por dinheiro, tanto é que ele doou o cachê todo lá pra caridade, né? Ele fez pela ideia de que, roubou meu personagem, meio por isso. Então, é só uma curiosidade que eu queria falar e, enfim, fãs de Harry Potter, não fiquem irritados. Não fiquem. O Vanilla Ice também não copiou o Queen, não. Ninguém nunca copiou nada. Ninguém. A morte é a irmã do Sandman. E todos os perpétuos são irmãos? São tipo arcanjos, é isso? É, como se fosse. E a morte foi baseada, a figura dela foi baseada numa cantora de punk chamada, eu não vou nunca falar esse nome, é Suzy Silks, não é isso? Alguém sabe falar? Eu sei falar, não esse nome. E é meio assim, né? Ele teve, assim como, por exemplo, o Constantine, que foi baseado no Sting, né, cara? Então essa... O quê? É. O Constantine foi baseado no Sting? Não sabia, não? Não sabia. Foi. Chocante. Podiam fazer um filme, então, com o Sting. Por que não? Deus me livre. O Sting falou que faria na boa, cara. Não, cara. Eu voto no Sting. O Sandman, a figura dele é o score do cara do The Cure, né? Também rola essa lenda aqui. A morte teve inclusive algumas histórias separadas, alguns arcos de histórias. Não sei se foi arcos ou se foram pequenas séries, não tô lembrando agora. Mas ela ficou eternizada pelo traço de um cara chamado Chris Bacalo. Como é que é mesmo o nome dele? Bacalo, né? Que é a morte mais sedutora, né, cara? A gente tem aquela ideia da morte como de manto, né? Com aquela foice. E ela é uma morte toda gatinha, assim, meio, né? Meio punk. Meio Gothic Lolita. Gothic Lolita, exatamente. Não é Gothic Lolita, é só Gothic. Só porque não tem a cartola. Mini cartola, tivesse. Mas o que ela é porque tanta gente fala que é uma personagem muito foda. Ela não tem um reino, né? Ela fica vagando entre os reinos e tal. E é um personagem foda mesmo, cara. O que eu posso falar Ela tem dela? vários momentos que ela entra na história e ela serve como um amparo até de emotivo. Porque ela é a irmã mais velha, né? Ela é a irmã mais velha do Sandman, né? Quando o Sandman o Sandman o personagem, em vários momentos, ele é meio depressivo, ele é meio incerto, inseguro do que ele tá fazendo e tal. E a morte geralmente aparece nesses momentos pra ele, né? E ela fala pouco, mas as poucas, essa interação dá uma serenizada nele. Exatamente. E como a própria morte, né, cara? No momento que você, às vezes... Ela dá uma serenizada nele e ele consegue se livrar um pouco de alguns pesos de consciência que ele tem e tal. É bem maneiro essas conversas entre ele. E a ideia da morte, quando chega, muitas vezes, é no momento que você precisa daquele repouso, né, cara? Às vezes tá agonizando, o cara tá, né, fudido, doente, sei lá, e a morte chega, não, cara, olha só, calma que tá tudo bem, eu tô aqui pra, né? Às vezes ela chega na hora errada, né? Às vezes ela... se adianta, né? Já tava passando por aqui, mas vambora. É mesmo, A gente chegou a listar os irmãos todos, não? Todos não. Tem um cara, uma cena foda que acho que é Vidas Breves, não sei se o Harold chegou a reler Vidas Breves, Harold? Não. Chegou aí. Você lembra de uma
cena onde, acho que é Delírio tá atrás do Destruição, se eu não me engano, da Destruição, que ele vai lá no reino do desespero. É isso? E aí tem essas coisas, mais uma vez, de novo, falando, negócio dos conceitos. Desespero, o reino do desespero é um reino assim meio umbroso, meio cheio de névoa, com vários espelhos flutuando, que são janelas onde o desespero, né, que é uma mulher baixinha gorda, meio assim, vai olhar através desses espelhos e onde tá cenas de desesperos em algum lugar. E ela tá olhando assim pra uma das janelas, entre aspas, e fala, esse cara aqui, ontem, a mulher dele descobriu debaixo da cama dele fotos com ele estuprando, sei lá, crianças, e levou essas fotos pra polícia. E nesse momento, ele tá decidindo se ele se mata ou não. Olha que bacana, ele não tem coragem de se matar. Quer dizer, caralho, ela tá curtindo o desespero do cara. Né? Até por isso, essa irmã, né, que é a Desespero, ela anda sempre ao lado de uma outra irmã, que é o Desire, né? Que é o... Desejo. Que você são irmãs gêmeas, por São irmãs gêmeas. Quando você não consegue atingir o teu desejo, você cai no desespero, né? E vice-versa. Elas são dos irmãos, são os que têm ligação mais forte. Olha só, todos os irmãos começam com D. Todos começam com D em inglês, né? Isso. Em português é destino, morte, sonho, destruição. Sonho é dream, né? Destiny, death, dream. Desejo, desire, delírio. Despair e delírio. Olha só, seu New Game. Meu amigo. Tá dando o que falar. Não, isso não é genial, isso é legal. Entenderam? Por favor. É legal, não falei. Okay. Eu não uso a palavra de genial. Okay. O dia que eu usar a palavra genial, as pessoas vão ter que se ajoelhar. Outro aspecto que é legal falar também é da arte dos quadrinhos, né? Olha, as primeiras edições são horríveis. Eu, sinceramente, acho a arte um cocô, um lixo. A arte antiga de todos os quadrinhos era uma merda, vamos falar sério. Não. Veja, o quadrinho estava se iniciando. Exato. Nenhuma editora ia contratar artistas conhecidíssimos para tratar daquele título. Então, sinceramente, as primeiras edições são uma poluição visual, um cara que não tinha o menor talento para arte sequencial. Era uma porcaria. Mal pintado também, muito mal pintado. Era ainda naquela passagem, sabe, da pintura aquarelada para pintura com computador, sabe? Então tava muito indefinido ainda o negócio. Olha, um lixo. Mas a história sobreviveu por quê? Por causa do roteiro, evidentemente, né? Aí depois, com o tempo, você vai percebendo que vão entrando artistas cada vez mais sofisticados e também a colorização fica muito melhor, por sinal. Você vai percebendo, inclusive, que certos artistas ali não são conhecidos no meio dos quadrinhos. Não são, não. Mas eles, naquela história, se comportam perfeitamente bem. Até porque o Neil Gaiman, nesse ponto, ele é um pouco parecido com Alan Moore. Depende muito do roteirista, gente. Tem roteirista que deixa a página livre para você. Ele não especifica quantos quadros irão naquela página. Não especifica que ângulo de câmera deve ser adotado ou que objetos devem ser desenhados nas cenas. Não é o caso de Neil Gaiman. Neil Gaiman gosta de explicar quadro a quadro para o seu artista, dizendo o que vai em cada quadro, em cada balão. Em cada balão não, isso é outra história. Em cada balão vai um padre, então... né? Puta que pariu. Embora isso para alguns artistas seja bom, para outros é um pouco escravizante, sabe? Quando o roteirista se preocupa em dizer o que vai em cada quadro. O que você acha disso, Arnold? Como é que foi a gente com... Eu não, o Yabu, eu não tenho nada a ver com isso. Como é que foi o Yabu com Independência ou Morte? Não, eu até gosto, porque aí você vê que o roteirista ele está pensando em imagem também. Isso às vezes é importante. Mas ele não falava quadro a quadro, né? O Yabu não falava o que ele queria em cada quadro. Ah, sim, ele especificou quadro a quadro. Quadro a quadro? Sim. Eu não lembro disso, eu lembro dele falando... Às vezes a coisa ficava um pouco a minha escolha. Eu me dei ao luxo de mudar algumas coisas conversando com o Yabu. No caso do Independência ou Mortos. Mas eu sempre pedi a permissão para ele para mudar alguma coisa que não estava se encaixando ali. Mas foram raras as vezes em que isso ocorreu. Tá? No caso, o Neil Gaiman é assim também. Ele é bem específico. E isso tira talvez um pouco da originalidade do artista. Mas ele se repete um pouco, sabe? Você vê páginas e páginas com 9 quadros. Isso é típico do Neil Gaiman. Deixa monótono, né? Deixa mas o Alan Moore fez isso no Watchmen e é genial também.
Depende do seu conceito de genialidade. O Harold explodiu! O Harold explodiu agora! Explodiu, foi a explosão dela. Mas aí é a opinião dele contra a minha. Mas a gente tá falando que de ele arte acha ou de de roteiro? Watchmen, entendeu? A arte ou roteiro? Você acha a arte do Watchmen genial? Não, tô falando de tudo. A gente tá falando da arte. A arte de Watchmen é muito legal, eu A gente gosto. tá falando da caralho. arte, da diagramação. Aham, ok. Eu acho limitado. Você tem que entender o contexto que ela foi feita. Acho muito repetitivo Não, ok. em alguns pontos, sabe? Mas tudo bem. Mas é um Voltemos, estilo. então. Você perdoa, né, Harold? Eu perdoo. Eu só queria acrescentar em relação à arte que eu gosto pra caramba. Lembrar daquele cara, o Dave McKean, né, que é amigo do Neil Gaiman, ilustrou algumas revistas, inclusive capas aí de revistas. Quando eu fui fazer essa pauta, eu até falei assim, que esse tipo do quadrinho se aproxima mais da arte. Eu olhei de um esporro do Harold, falou, olha... quadrinho do super-herói também é arte. Falei, claro, não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que se aproxima mais da arte mais abstrata, mais contemporânea, né? Não é uma que você vai olhar, vai na contramão. Aí, nessa época eu estava a Image, mais uma vez aí, trabalhando, né, aquelas artes, não vou dizer realísticas, mas aquelas posições bizarras e o Homem-Aranha, né, cara? E aquela coisa toda, anatomia e tudo mais, enquanto esses caras vão na contramão, falando, olha, vamos fazer uma arte mais subjetiva aqui, né? Mais abstrata. Então, Agora, tem alguns arcos que a arte chega a ser até meio bizarra, né? Mas eu acho que é de propósito, cara. É isso que eu tô colocando. Não, é Não de sei se propósito, é de posso estar errado. Mas às vezes chega até a incomodar um pouquinho quando você tá lendo. Ou não? A incomodar no sentido de que, pô, te distrai um pouco da história. A minha aconteceu isso em alguns deles. Uhum. Bom, eu acho que não é uma questão de distrair, é só de adicionar, sabe? Se foi tão exótico a esse ponto, será que não adicionou ao invés de distrair? Talvez a palavra aí definindo seja diferente. Sim, porque você acaba se acostumando àquele estilo, né? Sei lá, no terceiro ou quarto história do arco, você acaba até se acostumando. Mas tem algumas que eu tive que ler bem devagar, porque voltar atrás, porque às vezes eu tava distraído com a forma que estava sendo apresentada. Mas você diz que a arte ela interferia na sua percepção da história. A mim sim, tirava o foco do roteiro, por ser tão, às vezes, abstrato, tão fora do que eu estava acostumado em quadrinho. Mas se é abstrato, você não pode simplesmente abstrair e ler como se fosse um livro? Em certos momentos eu não consegui, cara. Eu falei, eu tive que voltar atrás, reler um pouquinho, né, pra focar. Entendi. E a gente pode dizer simplesmente que tem artes que eram uma merda e ponto final também. Também. Assim, existe, não pode falar que a arte era uma merda, porque, assim, você pode gostar da arte por vários motivos, inclusive porque você gosta tanto da história, que a arte pra você funciona e ponto final. Exatamente. Mas, às vezes, ela é uma merda. Tipo Cavaleiro das Trevas, entendeu? Que odeia. Exatamente. Não é a melhor arte do mundo. O Frank Miller tava de sacanagem. Eu acho que no Cavaleiro das Trevas Returns, no 2, aí é aí ele tava de sacanagem. Aí é feito no Paint. Mas no 1 eu acho ok, eu sei que é diferente, que sabe, é uma coisa de Frank Miller. Eu prefiro muito mais a arte do 300 ou do Sin City, que é do Frank Miller também, acho muito mais foda, mas aí varia, o cara adota um estilo pra cada coisa, né, e tal. Em quadrinhos você tem que estar aberto a ver artes diferentes em personagens iguais, né, porque são muitos artistas trabalhando a coisa, Batman, né, as épocas. A época do Batman da Queda do Morcego, que eu gostei muito na época que eu li, a arte era detestável. Como é que era o nome desse maluco que fazia o... John Romita. Não, cara. John Romita era bom, né? Eu não gosto de John Romita. Mas você não gosta nem do filho, né? Não de John Romita Jr. Você é maluco, cara. Tem gente que odeia o John Romita Jr. Eu acho ele foda pra caralho. Eu acho ele muito salafrário. Mas sabe, era uma época que o cara desenhava um Batman com as orelhas de, sei lá, Japano. 80 centímetros pra cima, entendeu? Ele desenhava... Sabe aquela cena de cartoon clássico que um carro... você desenha a rua como se fosse uma meia esfera e o carro tá voando como se ele tivesse, sei lá, fazendo uma Gastão Baiano nessa rua? Você estilo a cortina da vida doidado. O cara pula assim. Só que é meio cartoonizado. E o cara desenhava o Batmóvel assim nas ruas de Gotham, sabe? Pulando as ruas. Eu falei, caralho, cara. Isso aqui não é Roger Rabbit, não, cara. Isso não é o táxi falante, porra. É o Batmóvel, caralho. Entendeu? Mais respeito. Mas eu gostava muito do roteiro. Eu tinha que aguentar a arte desse maluco, cara. E aí você diz que isso acontece com o Sandman, né? Você tem que aguentar um pouco o início, mas depois muda tudo. É isso? E em vários você se acostuma, né? Com o estilo do traço. Até. Ainda mais se você vai lendo muito em sequência. Se você lê os arcos assim com uns
mais intervalos de tempo entre um e outro, talvez isso afete menos. Se você for lendo em sequência, eu li naquelas compilações Absolute Sandman, sabe qual é? Que às vezes ele junta 2, 3 arcos num livro só. Então essa sequência, essa passagem de um pro outro, às vezes era complicada pra mim de arte. Mas talvez quem lesse um arco depois de um ano, 2, lesse o outro e tal, não sei o que, tivesse menos esse impacto. Mas aí tem uma coisa engraçada em Sandman. Os perpétuos, eles mudam de forma, dependendo de quem está observando, entende? Isso traz em si algo maravilhoso, porque o personagem ele não precisa assumir uma única forma. A gente o descreveu da maneira clássica, mas ele pode parecer com um gato para um gato, pode parecer um porco para um porco. Aliás, tem uma história foda com os gatos, né? Eu acho que é Terra dos Sonhos, talvez. Lembra? Sonho de Mil Gatos. Essa história é foda. Puta, história foda. Que os animais também sonham, né? Teoricamente, né? E aí é uma conversa que o Sandman tá tendo com uma gata, né? Que tá sonha. Uma gata? E ela, uma gata bicho mesmo. Ele surge para ela como um imenso gato preto. Exato, né? E ela explica, né? Que teve uma época no passado onde os gatos dominavam a Terra, né? Dominavam os seres humanos, na época dos tigres, dentes de sabre, e enfim, tudo isso que os seres humanos destruiu, né? Destruíram os gatos e tomaram o poder e tudo mais. Aí tem aí tá a conversa toda filosófica, que eu vou te dizer que também é um pouco, mais uma vez, herança lá do nosso querido Alan Moore, que escreveu muita coisa foda, principalmente Lanterna Verde. Tinha umas histórias fodas do Lanterna Verde, em que ele ficava pensando em novas formas de vida. Não sei se vocês lembram isso do Alan Moore, que era foda pra caralho também. Então é muita coisa disso aí, né, cara? Do Neil Gaiman, aí inspirado pelo Alan Moore também. Eu tô com medo de estar cometendo uma heresia aqui, porque o nome da publicação é Sandman, né? Esse é o nome do personagem mitológico e tal. Tem toda essa história que a gente contou. Mas eu acho que as pessoas que leem só chamam ele de sonho. Hein? Não, ele tem vários nomes. Porque ele é o sonho. Tem vários nomes. Não, mas Morpheus. Eu sei. Então, mas a galera não chama mais ele de Morfeu ou de sonho? Caraca, acho que não. Porque... A galera quem? Os leitores? Os leitores. Como é que vocês chamaram? Sandman. Eduardo Spohr. Sandman também. Não sei. Os ouvintes é que vão dizer se é meio herético ou não. Não, o cara é sonho. Sandman é revista. Escreva. Mande ele sua carta. Sonho. Mande sua carta. Você sabe por quê? Porque você... Rua do Russell. É porque a gente fala o nome, conceito de todos os irmãos, todos os perpétuos, destino, morte, destruição, desejo, e aí nele muda pra Sandman, mas ele é o sonho, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Isso aqui é legal, cara, porque a gente não tinha falado que ele muda de forma conforme quem está olhando, ele também muda de nome conforme quem está olhando. Sim. Ora, se um habitante da Roma Antiga olha pra ele, vai chamá-lo de Morpheus, com certeza. A irmã dele é morta, eu chamo de Zé Maria. Zé Maria, por quê? Tinha um cara, que trabalhava comigo que só alguém morreu, ele fala, pô, Zé Maria apareceu aí, não sei o que. Caralho. A gente só chama o goleiro Júlio César da seleção de Rogildo. De o quê? Ele é igual o porteiro lá do prédio. O porteiro do prédio chama Rogildo. Foi assistir o jogo Brasil e Chile em São Paulo, tava em São Paulo, e foi assistir com o Tucano e com um amigo meu, né, o senhor Z, que já participou aqui do Nerdcast. E aí tava nossas esposas, portuguesas e tal. E aí, cara, na hora da gritaria, o nego começou a gritar Rogildo. Rogildo! É Tetra, Rogildo, foi? O bar inteiro olhando pros caras. Ninguém entendia porra nenhuma. Ele chamando o cara o Júlio César de Rogildo. Uma piada interna, filha da puta, cara. Qual vocês acham que é o arco mais épico, foda, que o cara não pode deixar de ler e tal? Se ele não tiver tempo de ler, todos ele... não, me dá o mais épico que eu leio. Eu acho que Estação das Brumas é o Sandman mais pop, né? Mais... É o, vamos dizer assim, é o Iluminado. Quando a gente fala de Stephen King, a gente fala do Iluminado, fala do Cemitério. Eu acho que... E é possível você ler sem ter os arcos anteriores. Mas, como Estação das Brumas é, se eu não me engano, o quarto arco, eu acho que de repente vale correr atrás e ler
seria talvez aí o primeiro também, né? Então, mas peraí. Noturnos. Conta como é que é o Estação das Brumas. Então, foi o que a gente falou. Foi aquele que a gente falou mais cedo, que era ele tentando, né, distribuir a chave do inferno aí. Tá, a chave do inferno. Muito bom. Isso. É isso aí. Olha, eu aconselharia, não porque seja o mais titânico, mas são histórias isoladas, o arco do Fábulas e Reflexões, que é lindo, sabe? É muito bonito. São histórias isoladas. Por exemplo, você descobre que Morfeu gerou com Calíope, que é uma das musas da mitologia grega, um ser chamado Orfeu. Aí Sandman, ele muda um pouco a história, sabe? Porque Orfeu seria filho da Calíope com o deus Apolo. Não, aí ele dá uma mudadinha, e Orfeu tem aquela história belíssima, né? Que muita gente conhece, que ele desce até o Hades, que é a terra dos mortos, na Grécia Antiga, para resgatar o corpo, a alma, melhor dizendo, da sua amada, Eurídice. É uma passagem lindíssima, um dos contos mais trágicos, acho, entre os helenos, sabe? E ele, como filho de um perpétuo, ele, claro, tem poderes espetaculares. No caso dele é o poder da canção. Ele pega sua lira e canta coisas que fazem deuses chorarem, literalmente. Olha aí, tem vários outros caras que têm esse mesmo poder aqui, né? Vando era um cara que tinha esse poder. Filho de um perpétuo. O Vando podia ir até o Hades, com certeza, né? Gamora tá lá, né? Ele tá lá, é verdade. Muito provavelmente. Lembrando para os ouvintes que o Hades necessariamente não é o inferno. Não, o Hades é para onde iam todos os mortos. Sim, todos ficavam lá. Mas na verdade é inferno, porque o pessoal era bem caprichado nessa época. É. Eu gosto daquele que ele sai com a irmã dele, a Delirium, atrás do irmão, em busca do irmão. Qual irmão? Vidas Breves, eu acho esse. Eu não sei o nome, cara. É o que é a Delirium. O irmão tá desaparecido. Que irmão? Que irmão? O Destruição. É esse mesmo, é. Aí ninguém tá nem aí. Uma hora o cara aparece, e a Delirium acaba convencendo o Sandman a sair em busca dele. E acho que o Sandman tava meio entediado, ou precisando de uma mudança de cenário qualquer e tal, e acompanha. E aí a parada vai tomando, né, uma dimensão sinistra no procurado cara, né? E o impacto que ele tá fazendo fora do espaço dele. Mas o Destruição, pô, não seria... Ok, se ele sumiu, seria vitória pra nós, não? Cara, mas se você pensar, por exemplo, que a história da humanidade é marcada pelas guerras e as guerras trazem evoluções, ele tem o seu papel, entendeu? Entendi. Então, mas ele vai mostrar como a coisa, por mais terrível que seja, ela tem um papel. Exatamente. E aí mostra os outros irmãos também. Eles vão contando o papel de cada um. Talvez tenha sido o arco que eu entendi melhor essa dinâmica entre os irmãos. Como é que é o nome do arco? Exatamente, Vidas Breves. Eu acho que é Vidas Breves. Que é onde tem uma parada mais, quase uma história de família, na verdade, né? Entre eles, é bem maneiro mesmo, É uma coisa que é interessante falar que o Gamer também é mó fanzildo do Shakespeare, né? Do William Shakespeare, e ele usa isso, né? Tem aquela Sonhos de uma Noite de Verão, né? E aí ele usa vários personagens aí dessa... Tem uma história que ele interage com o Shakespeare, não é? E ele inspira esse conto, não é? São duas histórias muito interessantes que nasceram numa história em que o Sandman e a Morte entram numa taberna. Parece até o início de uma piada, né? Parece o início de um RPG, né? Também. E lá eles encontram um homem que tá conversando, tá bêbado, claro, conversando com seus amigos, dizendo que ninguém precisa morrer. Eu não quero morrer, eu quero viver pra sempre. Através desse diálogo de bêbado, Sandman olha pra Morte e eles fazem uma aposta. Sim, naqueles tempos o Sandman não tinha tantos escrúpulos e fez uma aposta com a Morte, sua irmã. Vamos deixá-lo vivo? Você não o tocará? Não o tocarei. Vamos ver até onde ele vai. Caralho, que sacanagem. E aí o Sandman se encontra com esse cara que se chama Hobbes, se não me engano, e fala pra ele que, olha, você realmente não quer morrer? Então daqui a 1 século vamos nos encontrar neste mesmo lugar, e aí você vai me contar o que aconteceu com você, e se você ainda quer viver mais, né? Esse é o início. No momento em que ele encontra o Hobbes, se não me engano é no primeiro encontro, é que numa mesa ao
lado está William Shakespeare, conversando com outro escritor da sua época, que agora me escapa o nome por completo, não sou um literato dos ingleses, mas enfim. E lá o Sandman tem a curiosidade de também falar com esse cara, com William Shakespeare, que não era conhecido na época, só tinha um trabalho teatralizado, se não me engano. E aí Sandman propõe dar inspiração a Shakespeare e em troca ele pediria acho que 2 peças para Shakespeare, não me lembro agora direito. Uma dessas peças serviria como presente para o mundo das fadas. Essa é a peça Sonhos de uma Noite de Verão. Olha aí. Não, peraí. O que aconteceu com o maluco que não morreu? Pois é, o maluco que não morreu, ele marca de encontrar com o cara de tempos em tempos, isso que o Harold falou. E tem um arco final... essa história é verdade, né, que ele vai pra uma... Agora você esquece dele. Aí, no que o Sandman morre, tem o velório do Sandman, não é? E aí tem o desse cara, que ele já tá de saco cheio da parada, né? Ele tá com uma namorada lá, que é negra, mas o cara tem um maior sentimento de culpa, porque no passado ele foi escravista também, e aí fica um debate que não tem fim na parada, num parque de diversão meio medieval e tal. É bem legal essa história. Mas o cara ficou com 100 e tantos anos, caralho. Sei não, o cara ficou milenar, mano. Caralho. O cara não morre. Não morre. E aí quando ele reencontra o Sandman fala, pode morrer ou como é que é? Não, aí que tá, aí o Sandman morreu, né? Enfim, tem uma sequência lá e acabam os encontros dele. Aí o cara fica desgostosaço, porque ele não tem mais Quer conversar. a constante da vida dele, né? Que é o Sandman. De tanto tempo ele encontra com o cara. Acabou até essa referência pra ele. E a morte não quebra o galho do cara? Aí eu vou dar um spoiler. Não, veja, ele não foi amaldiçoado. Ele foi abençoado. No momento em que ele não quiser mais viver, basta querer. Ah, entendi. Então ele quis pra caralho. Apostas. Mas eu entendi qual era a aposta. Ele falou, vamos ver quanto tempo ele dura, isso? Isso, é. E o cara durou pra caralho. Uhum. Na verdade, essa aposta, ela se comuta depois e vira uma coisa mais bonita, né? Porque o imortal que era mortal, ele acaba descobrindo que Sandman apenas queria dialogar, queria ter um amigo. Talvez por suas culpas do passado, ele queria entender a mortalidade, entende? É bonito, é muito bonito. Dentro do mundo do Sandman, ele tem alguns personagens que servem também como interação pra ele, e cada personagem mostra uma faceta do Sandman, né? Tem um personagem muito claro, assim, que é aquele Corvo, que é o único personagem que trabalha pro Sandman, que às vezes desafia um pouco a autoridade do Sandman. Ele testa um pouco os limites que o Sandman vai. E muitas vezes o Corvo é o personagem que o Sandman mais confia pra se abrir um pouquinho, né? Além dos irmãos dele. Ele seria um conselheiro / bobo da corte, sabe? Não é que ele seja um bobalhão, mas ele pode dialogar de igual para igual com o seu senhor, entende? Ele tem certa liberdade para isso. Ele é a consciência, portanto, de Sandman, né? E outros corvos fizeram o mesmo papel no passado, entende? É uma geração de corvos que o ajudam. Existem alguns outros personagens coadjuvantes dentro do Sonhar, além do Matthew. É o reino dele, o castelo dele, né? É o reino. É toda a dimensão, toda a existência do sonho. Existe um mapa até do Sonhar, né? Definido. Tá. Existe? Existe. Isso é possível? Não sabia que tinha um mapa do Sonhar. Dá um Google aí que tu vai ver. É? Tá bom. É a nova divindade, Aaron. Essa aí, ó, sabe tudo. É o poder do Google, é a nova divindade. Pô, mas é sobre isso que é o outro livro, né? O Deuses Americanos. Exatamente sobre isso. Mas então, entre esses personagens, existe Eva, Caim e Abel. Olha só que turminha. Pois é, mas aí é que está, tem um porém nisso. Você pode dizer, nossa, os personagens bíblicos estão lá. Não são exatamente os personagens bíblicos, são ideias, são conceitos, entende? Não quer dizer que o mundo se originou com um Adão e uma Eva, que depois geraram Caim e Abel que se mataram. Eles são reflexos da lenda, entende? Eles habitam o Sonhar. Sim, entendi. E quando você pensa em Caim
Caim e Abel, por exemplo, o que você pensa? É o irmão que matou o outro, né? Sim. E o reflexo do Caim e Abel no sonhar é realmente o irmão que vive matando o cara. Ele mata tipo estilo comichão encostadinha, sabe? O cara é meio assim. O cara mata o irmão todo dia e depois o cara volta, pô. Assim. Eu sei qual é. Tem os gárgulas, né? Olha aí, agora eu vou surpreender um monte de nerd. Tem um episódio do Supernatural. Nossa! Eu lembro que alguém comentou isso. Exatamente assim, que o irmão morre todo dia. E um irmão tem que salvar o outro e não consegue. E vai repetindo. Ah, mas aí é daqueles episódios que fica repetindo o dia da marmota. É, tipo o dia da marmota do Supernatural. Muito criativos, né? Todo mundo já fez isso, até Arquivo X. Todo mundo já fez tudo, Jovem Nerd. Até a J.K. Rowling copiou. Eles são personagens que são condenados às suas definições. Eles não conseguem escapar delas. Mesmo Sandman não consegue escapar do próprio conceito. Entende? Essa que é a grande vantagem deles perante o homem, né? A humanidade, que é livre, né? Que tem o livre-arbítrio. Vantagem ou desvantagem, né? Essa é desvantagem, eu diria. É isso aí, tá certo. E o Coríntio, Harold? Qual é a do Coríntio? Cara, não me pergunta essa não, porque... O Corinthians é um dos pesadelos do sonhar. É um personagem fascinante, mas eu não sei se ele... O Corinthians é pesadelo de muita gente, cara. Mas por quê? Explica aí pra quem não conhece. Bom, veja, Sandman, ele tem que prover o universo com sonhos e pesadelos. Corinthians é um dos pesadelos de Sandman. E é um pesadelo interessantíssimo, né? É um cara que pura e simplesmente tem arcadas dentárias onde deveriam ser suas órbitas oculares. Sabe? É um grande pesadelo. Ele, por sinal, acaba escapando do sonhar enquanto Sandman está aprisionado lá no primeiro arco. Ele escapa pro mundo real e começa a infectar a mente dos humanos, né? Dos cereais. Quem leu sabe do que eu tô falando. A parada é que ele vira um serial killer no mundo real, não é? Se eu tô enganado nessa primeiro arco. E aí ele morre, mas só que o Sandman revive ele. Aí ele é questionado. Pô, por que tu tá revivendo esse cara, né? Que é um filho da puta, que é um pesadelo. O Sandman dá a explicação do porquê que ele é necessário no mundo e tal. Por que o Corinthians é necessário eu não lembro, no mundo? Cara. Não lembro, mas ele é necessário. Mas tem uma série que eu acho que teve até várias, né? Acho que 60 volumes, se eu não me engano, que foi o The Dreaming, que fala aí sobre esses personagens secundários aí, e mais focado no Caim e Abel, também dá pra encontrar. Um spin-off que você tá falando, né? Mas não chega a ser é bem longo, cara. Esse The Dreaming é bem longo. O que eu quero dizer é que não é um arco é um spin-off. É a parte. E não é escrito pelo Gaiman, né? Eu não lembro quem escreveu, né? Deve ter... Tem um outro spin-off que é interessante também, que é o do... que se passa naquela taberna, que ele fala que a taberna é no fim do mundo, né? Não, isso não é spin-off não, é regular. É fim dos mundos, né? Não é o fim dos mundos. Tem uma tempestade, tem um vórtice e eles ficam presos todos numa parada que é tipo uma estalagem no universo, não é isso? E cada um a sua história. Conta uma história, né? Conta uma história. Mas é uma série regular, né? Não, eu já não sei. Tem uma série. Tem um spin-off que é dentro dessa taberna. Pra mim, o spin-off mais foda, né? Porque, bom, Hellblazer não chega a ser um spin-off, nem Preacher. São séries fodas. Mas um spin-off foda que eu acho é do Lucifer, cara. Quem não leu ainda, vale muito a pena. Teve também 75 edições, se eu não me engano. E história, eu li tudo, cara. É foda pra caralho. Eu li só a primeira compilaçãozinha. O Lucifer tá na Terra, ele chega e vai morar em Los Angeles, abre um bar chamado Lux. Olha aí. Ele é pianista do bar e tal. E dono, acho que é dono também. Dono e pianista. Mas aí, ele vai morar em Los Angeles porque acha maneira, tipo, chega de inferno, né? É isso? Meio que assim, né? Tirar férias e não sei como é a sequência, mas nesse primeiro livro, que foi o único que eu li, ele, na verdade, ele faz o trabalho pra Deus, não é? Deus dá uma missão pra ele, que só ele poderia, ajudar naquele tipo de situação. Aí ele manda um emissário lá pedir ajuda dele e tal. Que é o cara que quer sacanear ele, na verdade, né? É o chefe dos anjos lá que também quer sacanear ele. Mas depois ele tem que recuperar as asas dele, que tá lá com os deuses japoneses, sabe? É maneiro pra caramba, cara. É bem foda. Vale a pena conhecer também. E livros da magia também, que não é tão bem, mas os caras vagam muito pelo sonhar também. É interessante. Então, é isso que eu queria perguntar. A história do Timothy Hunter, que, né, dizem que é aquele negócio do Harry Potter,
Faz parte do mesmo universo direto do Sandman, é isso? Mesmíssimo, Entendi. Ele, como tem esse Timothy Hunter, como ele tem essa habilidade mágica e inerte, né? Ele é capaz de sair caminhando por aí e daqui a pouco ele tá no sonhar. Meio que assim, sabe? Entendi. Mas o Timothy Hunter, ele interage com o Sandman, com o sonho? Ou não? Bom, ele interage com o Constantine, com certeza. Eu não sei se ele chega a Porra, interagir. o que o Constantine fala pro cara? Não, na primeira história, eu acho que, se não me engano, que o Timothy Hunter tá aprendendo a ser bruxo lá, a ser mago, e aí ele vai aprender com a Brigada dos Encapuzados, que é o... Cara, quem são todos? São o Constantine, tem o... Lembra desse cara? São uns 4 malucos lá que, meio místicos e tal, que vão ajudar ele a conhecer a missão dele e tudo mais, de ser o maior mago do mundo, né? Essa é basicamente a missão dele. Não tô lembrando se ele apareceu, o Sandman diretamente aparece, não. Realmente não lembro, cara. O objetivo dos 4 era definir para o garoto se ele queria continuar sendo um mundano, hein? Um trouxa. Eu não vou nem usar argumentos mais. Ou um mago. No livro, a magia, ela só existe para quem acredita nela. Isso é interessante, né, em Sandman, em Neil Gaiman. Só existe para quem acredita. Se ele não acreditar em magia, não quiser acreditar, ela não existirá para ele. Eu só queria saber uma coisa. Eu só queria saber se a J.K. Rowling leu Livros da Magia. Eu só queria saber isso. Eu acho que ela diz que não. Ela diz. Não, mas eu quero a verdade. Eu queria ter esse poder. Eu tenho certeza. Queria ter esse poder de saber se ela leu ou não. Então, ela leu, por exemplo, eu te falo, ela leu Seus Anéis é uma influência em Harry Potter. Okay. Isso sim. O Livro da Magia eu não sei. Então, olha isso aqui. Eu sei que caralho. Tira esse skate. Ele tá mostrando. Bota a vassoura. Cara, tá. É uma Tira o skate, sacanagem. bota a vassoura. Isso é uma sacanagem. Aí você vai falar assim, tira o skate, bota a vassoura, bota o óculos redondo agora. Aí bota uma roupa de colégio. E esse Agris aqui? Pode? Que Agris, cara. Caraca, Nem sabe cara. o nome do cara. Qual é o nome do cara? O gigante. Hagrid. Ah, é tudo o mesmo nome. Ai, cara. Tu nem leu, tu nem sabe. O quê? Eu só leio o Livro original. da Magia e não... Eu li Livros da Magia. Ah, você leu? Li, eu só não leio a cópia. Eu leio o original. Tá bom. Eu não leio pirata, cara. Todo mundo é influenciado por todo mundo, cara. Até Star Wars é uma junção de um monte de coisa. O filme do Akira Kurosawa, que tinha lá os 2 paspalhos que eram alívio cômico, que eram serventes da princesa. Ou você bota o C3PO e o R2 aí. Você vai juntando tudo, cara. Tudo é influenciado por alguma parada. E essa Hermione aqui, pode? Não, você vai dizer que casalzinho... Não, eu não tô falando nada. Personagem masculino com advante feminino não pode ter. Agora eu tudo só cópia. Perguntei se ela leu, mais nada. É só minha o única... óculos do Timothy Hunter nem é redondo que tu falou que era. Não, nunca é. Dizem que vai ter um filme do Sandman que tá aí na mão do Joseph Gordon-Levitt, que... Ele vai ser o do Sandman? Que fez o Robin, né, no último filme do Nolan. Fez Cavalo Robin, de Fogo, entre aspas, todo né? mundo Robin, sabe. entre aspas, isso, exato, vocês sabem. Fez o Corcel Negro. Que o Azaghal fala que é o garoto do Corcel Negro. Não, ele é. Não é, cara. Tá bom. Poucas verdades de Hollywood. Então, aí dizem que ele tá produzindo o filme, que ele vai dirigir o filme, que vai estrelar o filme. Cara, vai ser uma merda, já tô dizendo. E que mas que o roteirista vai ser o David Goyer. Caraca, mas o cara vai dirigir, vai produzir, vai estrelar. Cadê o cara do The Cure? Tu acha que o cara do The Cure ia ser um bom Sandman, ok? Eu sei, só fica contemplando. Cara, mano. eles botam uma tonelada de 4 horas de maquiagem no cara e pronto. O cara virou o Sandman. Por que não? Ele pode virar o Sandman. Cara, se você procurar na internet as sugestões que as pessoas fazem pra interpretar o Sandman, você vai ficar triste, cara. Aí, o cara tá bem. Robert Smith, The Cure. Uma pida de Sandman. Nossa, mãe do céu. Parece o Chuck velho. Puta. Não tem como lançarem um filme nos Estados Unidos que consiga traduzir Sandman. Por quê? Porque é um filme caro. É um filme que seria muito caro. Não, e um filme caro tem que ser blockbuster. E se tem que ser blockbuster, tem que ser retardado. E Sandman é tudo menos isso, cara. Está condenado a ser um filme ruim. Sandman só funciona o quê? Se for um filme independente, cara. Eu concordo em gênero, número e grau com o Harold. Aham. Concordo.
excelentes argumentos levantados por ele, cara. É isso. Mas você acha que, caralho, hoje em dia, como você vê que as séries de TV têm recebido um tratamento de efeitos Mas a gente não tá falando de série de TV, a gente tá falando de um filme da Hollywood. Mas que séries de TV, eu tô falando porque tem um orçamento muito mais limitado que o filme de Hollywood. Mas se o filme for um filme independente, ser uma obrigação com estúdio, com venda, ele pode ser um filme bom. Agora, se ele entrar na parada que tem que ser um blockbuster, não sei o que lá, cara, não tem jeito, não vai ser bom. Ele vai ter que ser PG-13, ele vai ter que ser filme de família, não tem... Cara, não tem como ser filme de família, cara. Caraca, mas aí depende de quem botou dinheiro, e não do diretor, ou do roteirista, ou de quem quer que seja. Essa que é a questão. Esse que é o perigo, entendeu? Depende também do roteiro, cara, porque não necessariamente precisa ser uma coisa caríssima, não, cara. Depende do objetivo dos caras de visual, entendeu? Seja o que for feito, tem que ter uma adaptação, mas tem que adaptar muito, cara. Porque não tem, né? Como passar o que o quadrinho passa da maneira que ele passa. Então tem que ter uma... Porque, cara, peraí, você tá pegando aí uma cacetada de arcos foram publicados em 20 anos e 1 milhão de histórias que desenvolveram o cara. Tipo assim, não tem como traduzir isso num filme. Então, tem que adaptar. Mas, tem que adaptar, né, se o cara pegar a essência da coisa... Porra, isso é o que eu tô falando. É exatamente, entendeu? Ele só tem que encaixar isso num roteiro que dure 2 horas. É injusto. Eu sei que é injusto tentar coisar isso em 2 horas. Se fosse uma série da HBO em 10 capítulos, com várias temporadas, seria outra coisa. Vou te falar que eu acho que Sandman não funcionaria como série da HBO. Por quê? Porque por mais que a produção das séries da HBO seja foda, incontestável, eles têm certas necessidades de apelo. Então tem que ter o peitinho. Entendeu? Tem que ter peitinho, não. Tem que ter putaria. Não vai se não tiver putaria. Não, por exemplo, True Detective não foi assim, cara. E foi da HBO, não teve putaria. Mas teve Como não teve? Você não viu? Mas não pra apelar, entendeu? Não pra isso. Não apelou. Mas tem que ter, entendeu? Cara... Assim, eu não desgosto da HBO não, mas eu acho que não vingaria lá, entendeu? Eu acho. Não é o caso de você não desgosta da HBO. Ninguém desgosta da HBO, todo mundo ama a HBO. Então, mas às vezes, né? Porque acaba parecendo que a HBO é solução pra tudo. Não, eu sei, porque a gente gosta e eles fazem bons séries e tal, e a gente fica contando com o que é bom, entendeu? A pessoa que vai botar esse filme na tela, seja onde for, ela vai ter um puta desafio que é transformar algo que seria monótono, se você for simplesmente assistir um monte de diálogos e tal, em algo interessante, né? E dinâmico. Se o filme não for dinâmico, ele te arrasta pra baixo, né? Você acha que qual é o risco de ser no esquema do Constantine e do Keanu Reeves? É isso? Não. Que foi uma parada que o nego tentou fazer justamente isso, criar um negócio, sabe, mais retardado, como o Constantine é muito zoado, cara, né? Vocês lembrou um troço agora importantíssimo. Não apareceu já o piloto do Constantine, a série? Já. E já não descobrimos que ele não fuma? Ele não cara, fuma. Isso é quase uma alma do personagem. O fumar tinha importância na trama, cara. Como que ele não vai fumar no seriado? Não é por causa do câncer? É isso? É. Que ele vai... Então, mas o cara não pode ter o câncer de outra parada? Mas peraí, o cara fumar é o cara, entendeu? Entendi, é um vício É o vício que define, ajuda a definir a personalidade do cara. Porque assim, você ter um câncer e chegar no nível que o Constantine chegou, morder e fazer um pacto pra não morrer, assim, não é simplesmente, ai, coitado, o cara teve um câncer. Não, o cara fumou até o último segundo, exato. Porque o câncer, ele pode ser uma doença cruel, mas assim, no caso do Constantine, era uma doença que ele se infligiu e ele não quis evitar ou tratar, entendeu? Ele fumou até cuspir sangue, maluco. Não, e também não apenas isso, não é um elemento o cara fumar. O cigarro é a força motriz da história, né? É o essencial da história. É o no fundo, ele queria se fuder, porque ele tinha aquele peso de consciência que aconteceu tão forte dentro dele, que ele queria pagar de alguma forma aquela porra. E essa foi uma forma que ele encontrou, entendeu? Agora ele chupa pirulito. O que também não teria nada demais, botar realmente um cigarro na parada e mostrar que o cigarro tem um efeito negativo dessa forma. Se bem que no final ele acabou ficando imortal, mas né? Imortal até a hora dele morrer, né?